Imagina você caminhando por uma planície no mundo antigo. As cidades ainda eram pequenas, as pessoas viviam em comunidades simples, mas de repente você olha para o horizonte e vê um homem que mede 3, 4, talvez 5 metros de altura. Ombros largos, passos pesados, uma figura que mistura medo e admiração. Esse seria um dos famosos Nefilins, os descendentes da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre eles, mas as poucas pistas já são de arrepiar. Em Números capítulo 13, por exemplo, quando os espias são enviados à Terra Prometida, eles voltam dizendo: lá vimos os gigantes, descendentes de Enaque, que vinham dos Nefilins, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos diante deles. Olha a comparação. Os espias se sentiram como gafanhotos. Isso mostra o tamanho e o impacto desses seres. E não é só em Gênesis que eles aparecem. O eco dos Nefilins atravessa a Bíblia inteira, como uma sombra que nunca desaparece completamente. Mas o que mais chama a atenção é a origem dessa história. Por que anjos, seres espirituais, decidiram abandonar sua morada e tomar mulheres humanas? No livro de Enoque, a explicação é clara. Eles fizeram um pacto. Um líder chamado Semjasa teria dito: vamos descer e tomar esposas entre os homens. Mas alguns temeram a consequência. Então eles fizeram um juramento em grupo para que todos fossem culpados igualmente. E assim desceram. E aqui começa a corrupção. Azazel, outro líder, ensinou aos homens a forjar espadas, escudos e armaduras. Antes disso, a humanidade não conhecia a guerra como nós conhecemos. Foi esse conhecimento proibido que multiplicou a violência. Já para as mulheres, os anjos ensinaram a usar cosméticos, adornos e feitiçarias. Coisas que parecem comuns, mas que, segundo o relato, abriram portas espirituais perigosas. Resultado: uma terra cheia de sangue e violência, gigantes devorando recursos, guerras entre tribos e até relatos de canibalismo. Não é à toa que Gênesis diz: a maldade do homem se multiplicou sobre a face da terra. Agora pensa comigo. Essa não é só uma historinha. Ela tem implicações enormes. Porque se esses anjos caídos realmente existiram, isso significa que parte da rebeldia espiritual contra Deus se manifestou fisicamente, misturando-se com a humanidade. E olha que detalhe: em muitas culturas antigas, os deuses descem do céu e se relacionam com mortais. Na Grécia, Zeus fazia isso o tempo todo. No Egito, havia lendas de faraós descendentes de deuses. Nos mitos sumérios, os Anunnaki desceram à Terra e ensinaram tecnologia aos homens. Você já percebeu a semelhança? Será que tudo isso não é reflexo do mesmo evento contado em Gênesis e Enoque? E mais, quando a gente lê sobre os heróis da antiguidade, como Hércules, Aquiles ou Gilgamesh, eles são descritos como semideuses, fortes, gigantes, guerreiros lendários. E se eles fossem, na verdade, memórias distorcidas dos Nefilins? Agora, vamos voltar à Bíblia. No livro de Josué, há relatos de gigantes enfrentados pelo povo de Israel. Em Deuteronômio, Og, rei de Bazã, é descrito como o último remanescente dos Refaíns, uma linhagem de gigantes. Só a cama dele tinha mais de 4 metros de comprimento. E em 1 Samuel, encontramos Golias, o gigante que Davi derrotou. Isso mostra que os ecos desses seres ainda estavam vivos muito depois do dilúvio. Aí vem a pergunta: se o dilúvio destruiu os Nefilins, como ainda existiam gigantes depois? Existem algumas explicações possíveis. Uma delas é que alguns anjos caídos voltaram a repetir o mesmo erro após o dilúvio. Outra, que os genes dos Nefilins de alguma forma sobreviveram na linhagem de Noé. Nenhuma resposta é definitiva, mas a dúvida aumenta o mistério. E não para por aí. O Novo Testamento também fala deles, mesmo que indiretamente. Em 2 Pedro capítulo 2, está escrito: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os a abismos de trevas, reservados para o juízo. Essa descrição bate perfeitamente com a punição narrada no livro de Enoque. Ou seja, não é só lenda apócrifa. O próprio Novo Testamento faz referência a esses anjos rebeldes que foram presos. Agora, uma curiosidade: algumas tradições judaicas acreditam que esses anjos caídos não foram apenas punidos.
mas ainda hoje influenciam a humanidade por meio dos demônios. Os espíritos dos nefilins mortos, sem lugar nem no céu nem na terra, vagariam como entidades malignas. E isso explicaria a origem de muitos demônios que aparecem na Bíblia, sendo expulsos por Jesus e seus discípulos. E se a gente conectar isso com o mundo atual, a teoria fica ainda mais explosiva. Tem gente que acredita que as manifestações sobrenaturais vistas hoje, de OVNIs a aparições estranhas, podem estar ligadas a esses mesmos anjos caídos. Seriam eles ainda tentando se infiltrar no mundo humano? É claro, isso é especulação. Mas não dá para negar que o tema mexe com a imaginação. E lembra do detalhe mais importante. Tudo começou com um olhar. Anjos que olharam para as filhas dos homens e se encantaram por elas. Isso mostra que até mesmo seres poderosos, criados para servir a Deus, podem cair quando se deixam levar pelo desejo. Essa história, apesar de misteriosa, tem uma mensagem muito clara: o perigo de atravessar os limites que Deus estabeleceu. Para os anjos, custou a prisão eterna. Para a humanidade, custou um dilúvio que quase apagou tudo da história. E hoje, o que ela nos ensina? Que o mal pode se disfarçar de algo bonito, atraente, até encantador. Mas o resultado é sempre destruição. Que existem forças espirituais muito maiores do que imaginamos, mas que no fim, Deus sempre tem a última palavra. Talvez por isso essa seja uma das histórias mais proibidas da Bíblia, porque ela revela uma realidade sombria, assustadora, mas também muito reveladora. Mostra que a luta espiritual não é só uma metáfora, ela foi, e ainda é, muito real. E agora eu volto a perguntar para você. Você acredita que os anjos caídos realmente desceram à terra? Que gigantes caminharam entre nós? Ou será que tudo isso é apenas mito, criado para explicar os problemas do mundo antigo? De uma coisa ninguém pode negar. Essa história tem todos os ingredientes de um épico: seres celestiais, amor proibido, guerra, gigantes, destruição e redenção. É um lembrete de que a Bíblia não é um livro monótono, mas um tesouro cheio de mistérios que ainda hoje fascinam milhões de pessoas. E talvez, só talvez, ela esconda verdades que o mundo moderno ainda não está pronto para aceitar.